Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto. E o programa de hoje começa de uma maneira um pouquinho diferente, eu vou fazer questão de apresentar para vocês 4 convidados muito especiais que eu estou recebendo aqui no estúdio hoje. São 4 crianças atendidas pela Legião da Boa Vontade, pela LBV, aqui em São José do Rio Preto. Vamos falar os nomes de vocês pela ordem daqui para lá, vamos lá. Vitória Matos. Vitória. Bianca Conde. Bianca. Arthur. Emily e Rafaela. Eles estão aqui porque hoje, dia 7 de abril, é o dia do jornalista. E muito gentilmente, eles vieram trazer para mim, e eu recebo uma homenagem, em nome de todos os jornalistas aqui da TV Rio Preto e de todos os jornalistas de São José do Rio Preto. Tenho muitos colegas nessa área, gosto muito dessa profissão e gosto muito de falar um pouquinho sobre essa profissão que a gente exerce aqui em São José do Rio Preto. Eu estou recebendo aqui essa pequena lembrança, né, um registro deste momento em que eles, crianças da LBV, estão homenageando jornalistas de São José do Rio Preto, me homenageando, eu agradeço muito por isso, pela importância da atividade de jornalista aqui na cidade. Muito obrigado pela lembrança de vocês, pela gentileza de vocês. E parabéns, viu? Parabéns sobretudo, já de cara, a gente já percebe que vocês são pessoas ótimas, pessoas que estão voltadas, inclusive, para a percepção de agradecer as pessoas, de reconhecer o mérito das pessoas. E ao reconhecer os méritos dos jornalistas de São José do Rio Preto, eu, em nome deles, agradeço a vocês. Mas agora, já que aproveitando a presença de vocês aqui, eu queria conversar um pouquinho sobre o trabalho da LBV aqui em Rio Preto. Vamos falar um pouco sobre isso? Sim. Onde fica a LBV? Vamos começar por aí. Vamos lá. Pedro I, 2776, Jardim Canaã. Jardim Canaã. Pelo que você já me disse, Arthur, fica perto do supermercado Tome Leve, nas imediações da Curva da Galinha, um lugar bastante conhecido aqui em São José do Rio Preto. É uma escola que tem atividades para vocês o dia todo, né? Quantas crianças estudam hoje na LBV em Rio Preto? 150, 75 no período da manhã e 75 no período da tarde. Agora, quem estuda no período da manhã tem um monte de atividades à tarde. E quem estuda no período da tarde tem um monte de atividade de manhã, é isso mesmo? Sim. Que atividades são essas? Fale um pouco sobre isso e sobre algumas dessas atividades. Artes, tem saber, música, tem corpo em movimento. Muito legal essas atividades porque, desenvolve, né, o crescer da criança. Eu sei que a escola de vocês não se preocupa com assuntos relacionados a religiões, mas relacionados a Deus, né? É isso mesmo? Fala um pouquinho sobre isso. Quem fala sobre isso? Quem quer falar sobre isso? Relacionado a Deus? Isso, exatamente. O que vocês aprendem lá? A gente aprende, um fixo grande com Deus, sabe? Por exemplo, aí tem algumas pessoas que não acreditam em Deus, né? Mas não é nada contra a religião, mas a gente aprende a acreditar em Deus, a fazer coisas boas. Claro que sim, né? É fundamental isso, né, pessoal? É muito bacana isso, né? Tá bom, eu queria que mais vocês gostariam de falar sobre a escola de vocês. Vocês gostam de estudar lá? Fala um pouquinho sobre isso. Eu amo estudar lá. É muito legal. Essas atividades, você já me explicou algumas dessas atividades, tem a música, artes, uma série de coisas, saber que é uma série de coisas relacionadas com o conhecimento das pessoas, né? E as aulas no dia a dia, no período inverso, então tem as aulas. As aulas, então, os professores pegam no pé ali para aprender português, matemática, muito. Muito. É assim que tem que ser, né? O ensino vai até quando? Até que série Da escola? Da escola, isso. A nossa vai até o 5º ano, a minha inteira. A minha vai até o 3º colegial. Até o 3º colegial aí, então tá ensino fundamental e médio, né? Isso. Bacana. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, a vocês pela lembrança aqui do Dia do Jornalista. Agradeço em nome dos meus colegas, dos colegas de toda São José do Rio Preto. Alguns deles trabalham aqui mesmo na TV Rio Preto. E eu sei que vocês prepararam uma surpresinha, além dessa surpresa maravilhosa que vocês nos trouxeram aqui, prepararam uma surpresinha que acho que mostra exatamente isso que vocês aprendem lá, ou parte do que vocês aprendem lá em matéria de música, é isso mesmo? Isso. Vou me posicionar ali para ouvir vocês cantarem um pedacinho, pode ser? Então tá, estejam à vontade, por favor. Viva todos os jornalistas! Boa tarde, eu queria agradecer pelo espaço cedido aqui no programa Opinião Cidade, para felicitar o jornalista José Luiz Rey pelo Dia do Jornalista. Parabéns, que Deus te abençoe, te ilumine
E também aproveitando essa oportunidade, eu queria também felicitar os outros jornalistas. Parabéns pela sua profissão, que não é fácil, tem que estudar muito para chegar onde vocês chegaram. E agora eu vou falar um pouco da dialética da boa vontade. Todas as notícias atualizam-se a todo momento e vocês as acompanham falando a verdade. Parabéns para vocês e é isso. Tá certo. Viva todos os jornalistas! Tudo! Então como é que é? É paz, amor, saúde e muita luz. É hora agora de receber as bênçãos de Jesus, de Jesus. Gente, amém, viu? Muito obrigado a vocês pela presença, eu queria agradecer muito. Eu vou dar um abraço para vocês agora que nós vamos terminar a participação. E que bacana, viu? Então, está reafirmado o convite para vocês voltarem aqui e trazer as professoras aqui para a gente conversar sobre a LBV, tá bom? É isso? Tá legal. Bom, vamos fazer um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouco na sequência do Opinião Cidade. Até já. Obrigado, viu, gente? Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Vocês sabiam que tem mais de 2 milhões de autistas no Brasil? 2 milhões? Isso mesmo, 2 milhões. Fora os que não têm diagnóstico. Nossa, mas na minha escola não tem ninguém. Na sua escola tem algum? Mas aonde estão eles? Muitas dessas crianças não saem de casa. Por causa do preconceito. Mas podemos mudar isso juntos. A Jujuba quer ver essas crianças em todos os lugares. Na pracinha, no shopping. Convidar para ir no meu aniversário? Eu também quero. O autismo não tem cura ainda, mas tem tratamento. E quanto antes você começar, melhor. Mas o preconceito tem cura. A Jujuba quer criar um movimento com você. A Jujuba quer ver essas crianças em todos os lugares. Então, vem com a Jujuba, vem! Nós podemos mudar essa realidade. Eu quero ver meus amigos. a Jujuba está caminhando. Vem com a Jujuba. Vem com a Jujuba. Vem com a Jujuba. Vem. Vem com a Jujuba. 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 Acesse www.juju.ba. Vem com a Jujuba. Vem com a Jujuba. Vem com a Jujuba. Vem com a Jujuba.
Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas, somos torcida, somos anfitriões, somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Olá, boa tarde. Estamos começando o segundo tempo do Opinião Cidade. Deixa eu abrir esse bloco com uma notícia, infelizmente uma notícia chata. Um acontecimento hoje de manhã em São José do Rio Preto, mais chata ainda por coincidir com o Dia do Jornalista, né? Na verdade, uma estudante de jornalismo de 20 anos de idade morreu atropelada na BR-153 na manhã desta quinta-feira em São José do Rio Preto. Laura Caran Jacó era estagiária do Jornal Diário da Região desde o começo do ano e foi atingida por uma carreta enquanto cobria o acidente entre dois caminhões que interditou a rodovia por 3 horas durante a madrugada. De acordo com informações da polícia, o motorista do caminhão, aí nós temos a foto da vítima, né? O motorista do caminhão, que estava carregado com cerca de 40 toneladas de farelo de soja, disse que não teve tempo de frear nem desviar da jovem atingida enquanto atravessava a rodovia. No momento do acidente, ainda havia pessoas saqueando a carga de um dos caminhões envolvidos no acidente da madrugada. A polícia diz que a movimentação na pista pode ter contribuído para o atropelamento. O corpo está sendo levado para o Instituto Médico Legal e ainda não há informações sobre o horário de velório e enterro. O Jornal Diário da Região divulgou hoje uma nota lamentando o acidente ocorrido nesta quinta-feira. É com profundo pesar que o Grupo Diário da Região informa que faleceu hoje, 7 de abril de 2016, a colaboradora Laura Caran Jacó, 20 anos, estagiária de jornalismo, vítima de acidente automobilístico nesta manhã na rodovia Transbrasiliana, BR-153, no trecho urbano de São José do Rio Preto. Felizmente são notícias cada vez mais recorrentes, cada vez mais frequentes em São José do Rio Preto. Bom, nós estamos recebendo aqui para a nossa entrevista deste bloco o professor José Roberto Ruggiero, ex-diretor do IBILCE, o Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, que exatamente amanhã comemora 59 anos de existência desde o início, desde a existência da FAF, lá atrás, não é isso, professor? Exatamente. Professor Ruggiero vai nos falar um pouquinho hoje. Durante a semana nós estamos entrevistando vários professores, vários ex-diretores, inclusive, ligados à mecânica de funcionamento da escola, cada uma abordando um aspecto dessa mágica que é o funcionamento de uma universidade pública, como é o caso do IBILCE, da Unesp, em São José do Rio Preto. O professor está muito ligado à área de pesquisa, não é isso, professor? Vamos falar um pouquinho sobre pesquisa, falar um pouquinho sobre essa coisa toda que envolve. Primeiro eu gostaria de cumprimentá-lo, desejar parabéns ao senhor pelo aniversário do IBILCE, por fazer parte dessa história maravilhosa, inclusive como ex-diretor, né? E para a gente poder explicar para o nosso público, quando fala-se muito em pesquisa universitária, pesquisa no ambiente universitário, etc. O que é exatamente uma pesquisa dessas que a gente está falando, professor? Obrigado pela sua presença. Bom, antes de mais nada, eu agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui e cumprimento os telespectadores, né? Uma boa tarde, acho que já uma boa tarde já a todos. Boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui, poder falar um pouquinho do IBILCE, que num certo sentido é um projeto de vida, uma paixão de vida, né, da gente, e é muito prazeroso comemorar esses 59 anos, entende? Eu acho que eu gostaria assim de, para que o telespectador possa entender, né, a universidade pública, em geral todas as universidades públicas do Brasil e a Unesp em particular, ela está, vamos dizer assim, ela está assentada em cima de 3 grandes pilares. O ensino, que num certo sentido é a disseminação do conhecimento sistematizado na forma de cursos, por áreas, disciplinas, etc. A pesquisa, que é a produção do conhecimento, né?
é gerar conhecimento novo, é avançar a fronteira do conhecimento, e a extensão. A extensão é, por um lado, uma disseminação do conhecimento produzido, mas não necessariamente de uma forma sistematizada em cursos, ela uma forma um pouco mais aberta, um pouco mais, às vezes até um pouco mais lúdica, e também a possibilidade de aplicação, de levar os conhecimentos que são produzidos na universidade para o mercado, para a sociedade e tal. Então, ela está assentada em cima desses 3 pilares. E os docentes todos, tá certo? Ou na sua imensa maioria, atuam nos 3 pilares. Então ela está assentada nisso. Nós estamos aqui para falar da pesquisa. Então a pesquisa, ela visa essencialmente fazer avançar o conhecimento em cada uma das áreas de atuação que a gente tem lá no Instituto. Então essa é a ideia fundamental. Ela tem um método, ela tem todo um conjunto de vamos dizer assim, de regras que a gente tem, tá certo? E a gente particularmente considera essencialmente pesquisa só aquele conhecimento novo que é produzido. Ou o conhecimento em si, ou uma metodologia nova de produzir conhecimento ou de entender um fenômeno que eventualmente já era descrito, mas que você desenvolve uma metodologia às vezes mais poderosa, que vão explicar aquilo que já tem e auxiliar a descoberta ou o entendimento de coisas novas. O professor Ruggiero me explicou logo no início da nossa conversa, antes de começar o programa ainda, que, claro, a gente tem que falar apenas muito rapidamente, muito superficialmente sobre algumas das pesquisas que estão sendo realizadas neste momento no IBILS, até porque é impossível falar de todas, precisaríamos de alguma coisa como uma lista telefônica, né, com as pesquisas todas. Tantas são as vertentes em que elas se desdobram dentro da universidade, e aliás eu gostaria de pedir que o senhor começasse por isso, explicando quais são os braços que se desdobram as pesquisas dentro da universidade, professor? Então, veja, a gente faz de uma forma indissociável o ensino com a pesquisa. O que significa que a pesquisa que é produzida, ela é, de alguma forma, compartilhada com os alunos. Não necessariamente nos cursos, porque os cursos têm a função de preparar o aluno para poder até entender aquilo. Mas eles vão fazer através de programas de iniciação científica, tá certo? Que começa já quase logo que o aluno entra, a partir do 2º ano. Entende? Então o professor começa a acompanhar um aluno, começa a sentir a capacidade que ele tem, a perspectiva, a vontade, se aquela atividade adicional não atrapalha a atividade propriamente do curso dele, porque o objetivo, obviamente, não pode acontecer isso, né? Claro. E aí ele vai. Depois ele vai, eventualmente ele se forma, tá certo? Ele cumpriu o trabalho e eventualmente ele quer se manter, quer continuar fazendo esse processo de aprendizagem de fazer pesquisa. Então ele entra num curso de pós-graduação. E aí na pós-graduação, então, ele já vai, aquela pesquisa inicial pode ser uma pesquisa de aprendizado, ela não necessariamente, obviamente, necessita ser original, ela pode ser uma reprodução, ela pode ser, óbvio que dependendo da capacidade do estudante, da vontade e da tenacidade dele, vamos dizer assim, o professor já vai avançando e tem trabalhos de conclusão de curso que são pesquisas que acabam sendo originais. São originais, elas são publicáveis. Entende? Não é regra, não é obrigatório, mas pode acontecer. Agora, no mestrado, quando o cara vai entrar para o mestrado, fazer o mestrado ou o doutorado, aí ele já é obrigado. No doutorado, ele já é obrigado a realmente fazer uma pesquisa original. Então, veja, esse processo, que praticamente começa no 2º ano de faculdade, ele tem mais, na faculdade, 3 ou 4 anos, dependendo do curso. Depois, normalmente, mais 2 anos e meio de mestrado. Depois, mais 3,5, 4 de doutorado. Então, é um processo de 10 anos. A gente leva um processo de 10 anos para que a gente fale, não, agora nós temos um pesquisador amadurecido, um pesquisador independente. Entende? Então, esse é o ritmo, é o normal, entende? Quem quer seguir nessa trilha,
particularmente nesse ramo da pesquisa que é feita na universidade acadêmica, tem que acabar enfrentando isso. É um programa que o cara sabe que ele vai ter que enfrentar aí por 10 anos para falar assim, não, agora eu tenho meu doutorado, em princípio eu sou capaz de fazer uma pesquisa independente e eu vou investir, vou submeter um projeto de pesquisa e tal, para desenvolver as minhas ideias. Até ali a ideia era compartilhada entre o estudante e o professor. Dali para frente ele tem autonomia para fazer a pesquisa dele. Ele dá a ideia, ele vai. Né? Então veja que é um processo demorado, certo? É exigente, muito exigente. E o senhor está me explicando que eles vão se desdobrando, né? Começa de um jeito, daí a pouco tem várias, se desdobra em várias aspectos. Na realidade, veja, por que na pergunta anterior eu acabei vamos dizer, comentando isso, porque eu acho que é interessante que o telespectador saiba o que significa essa coisa, né? Claro que sim. Veja, por exemplo, pega o IBIUS. O IBIUS nós temos 10 programas de pós-graduação, né? Estrito senso, né? Cada um desses programas envolve ou tem 5, 6 linhas de pesquisa, que são grandes grupos dentro de uma determinada área, né? Que são projetos, assim, não são projetos especificamente, são linhas de pesquisa, né? Certo. Então, veja, você tem, vamos lá pegar 5 programas, são 50 linhas de pesquisa. Cada programa desses, cada linha de pesquisa dessas, vai ter aí em torno de 10, um pouquinho mais, projetos de pesquisa. Então você tem, vamos chegar aos 500, 2.000, se você vai ter fácil, tá certo? A gente tem, na realidade, veja, projeto como unidade, a gente tem inclusive mais, porque nós temos cerca de 1.000 alunos de pós-graduação. Então, para cada aluno de pós-graduação, você tem um projeto. Esses projetos são condensados nessas diferentes linhas e tal, né? Grupos de pesquisa que são catalogados junto ao CNPq, portanto, tem uma presença significativa no cenário nacional, no mínimo, tá certo? Muitos deles têm colaborações internacionais e tal, mas só grupos de pesquisa que também condensam e coordenam. Cada grupo de pesquisa tem vários pesquisadores e tal. Nós temos cadastrados 66 grupos de pesquisa no CNPq. Então, obviamente, entrar em detalhe deles é virtualmente impossível. Eu até tenho medo de falar um pouquinho, falar, olha, destaca alguns e tal. Eu tenho um pouco de medo até de falar, puxa, os colegas vão falar, pô, mas você não falou da minha? Professor, o que a gente podia destacar é que quando a gente fala pesquisa, não está imaginando só aquele pesquisador atrás de uma bancada examinando microscópio ou coisa assim, na área de física, de química, etc. Mas tem também pesquisa na área de linguística, na área de educação. Exatamente. Tudo isso abrange a pesquisa, né? Exatamente. Nós temos no IBIUS o que a gente pode chamar as 3 grandes áreas, né? Ciências exatas, do conhecimento humano, as ciências humanas e as ciências biológicas, né? E temos também cursos que a gente poderia colocar como cursos de natureza mais tecnológica, vamos dizer assim, certo? Que seria a engenharia de alimentos, a própria ciência da computação, né? Então, o IBIUS é uma mini universidade. Ele tem ali as 3 grandes áreas, ele é muito complexo e tal. Então, temos pesquisa de linguísticas, tá certo? Da importância da língua, a questão da criação e inclusive do desaparecimento de vocábulos. Então nós temos... A língua muda, né? A língua é muito dinâmica, é extremamente dinâmica, qualquer língua, né? Elas são extremamente dinâmicas. No tempo de internet eu tenho a impressão que essa coisa até se agravou um pouco. Agora nós temos todo um estudo para fazer por conta da comunicação, então essa coisa da língua e tudo está ligado à comunicação, que está ligado a, por exemplo, as pesquisas que a gente faz lá na área de educação, de pedagogia, né? Quer dizer, concurso associado ao curso de pedagogia, nós temos um conjunto de pesquisas que são na área de educação. Professor, mas tem um momento que a pesquisa tem que deixar a universidade, tem que saltar aqueles muros da universidade
e chegar à vida real aqui fora, vamos chamar assim, sem nenhum tipo de preconceito. Mas, na verdade, chegar às empresas, se transformar em produtos, se transformar em ideias, se transformar em ideias mesmo, que acabem alterando a vida das pessoas, melhorando a vida das pessoas. Eu sei que o objetivo é sempre esse, né? Sem a menor dúvida. E esse momento, como é que é esse momento? Sair da universidade e chegar à comunidade. Tem bons canais de interação entre esses dois lados do muro, né, professor? Veja, essa é uma coisa ainda que eu acho que a universidade pública brasileira ainda carece de uma inter-relação mais vizinha, mais próxima do mercado. As razões a razão mais importante, eu não diria nem que esteja na academia. Está em fazer uma ponte, efetivamente, entre a academia e o setor produtivo. Nós não temos nem a cultura, nem na academia de fazer essa ponte e, infelizmente, nem no setor produtivo. É verdade. O nosso setor produtivo ainda, ele vamos dizer assim, espero não estar exagerando, aparentemente ele é carente de uma confiança de investir na inovação. Quase que isolacionista, uma coisa de medo de compartilhar as coisas. É sim, não há dúvida. Então não tem uma cultura dos dois lados. Exato. E essa cultura precisa ser. Tem muito investimento hoje, tem muito esforço, tanto da universidade quanto do próprio setor produtivo, para tornar essa ponte. Você recebeu aqui, acho que há 2 dias atrás, o professor Johnny. Isso. O professor Johnny deve ter falado um pouco da inter-relação com o Parque Tecnológico. Exatamente, é um exemplo dessa travessia. Então, esse é um exemplo dessa travessia, que ela precisa ser incrementada, e ela precisa ser... Mas a gente tem feito um grande esforço para mudar essa cultura. Porque o Brasil tem produzido uma ciência significativa do ponto de vista mundial, quer dizer, ela é representativa, ela é interessante. Então temos uma inserção em termos internacionais da nossa produção, do nosso produto científico, daquilo que a gente consegue produzir, mas é notório, é comentado que o número de patentes que a gente gera, o número de aplicações que a gente gera, ainda é muito aquém daquela ciência que a gente produz. Então está faltando incrementar. Esse é um ponto que, vamos ser realistas, a gente já faz coisa boa em ciência, mas está precisando melhorar, precisa aprimorar, chegar sempre mais nisso daí, entendeu? E a universidade tem feito esse esforço, tem incentivado muito, inclusive com muitas discussões e cursos com relação ao empreendedorismo, a incentivar os alunos, os jovens a tentar a colocar as ideias e projetar, abrir startups e tal, né? É uma cultura, eu diria o seguinte, é uma cultura que vem vindo. Tá? Você começou falando o seguinte, nós estamos comemorando 59 anos. Tá? Eu falei que a gente tem 66 grupos de pesquisa. Se a gente fizer uma conta rasteira, isso não é assim, tá certo, né? No fundo a gente criou 1,1 grupo de pesquisa por ano, em média. Então esse é um processo demorado, entende? Os pioneiros da FAF, né, quando começou a FAF em 57, quando ela começou, o pessoal não tinha absolutamente condição nenhuma. Mas o pessoal foi plantando as sementes para germinar. Eu, quando cheguei aqui em São José do Rio Preto, em 78, eu não via um ambiente de pesquisa. Infelizmente, não via. Entende? E essa coisa foi crescendo, essa coisa foi andando. E hoje, o ambiente é completamente diferente de quando eu entrei aqui há 38 anos atrás. Que bacana, né? Que bom que seja assim. Foi criando. E eu acho que essa cultura, portanto, essa cultura da inovação, de fazer um esforço até para divulgar, às vezes essa ponte não se faz porque ninguém olha um para o outro. Então a universidade não olha muito o que o mercado precisa, e o mercado não olha muito o que a universidade tem competência e precisa pôr. A universidade abriu, não aqui no IBIL, é estadual mesmo, né? Ela tem a agência Unesp de inovação. A agência Unesp Inovação pega as pesquisas que a gente faz na universidade e tal, coloca, ela tem um portfólio e ela tenta fazer essa ponte, inclusive com a questão de patentes, etc. Pesquisas que potencialmente têm essa condição, o pessoal já
já encaminha, já tenta ver, já conversa, e mesmo essa ponte com o setor produtivo. Porque aí você precisa ter um portfólio, você precisa ter uma visibilidade. Claro. Visibilidade. Se um lado que precisa do que você conhece não te olha, e você, que pode auxiliar, também não olha para o outro lado, obviamente vocês vão ficar um precisando do outro e os dois distantes. Não é que um não queira olhar para o outro, é que não olha mesmo, então precisa olhar e acabou. Precisa treinar, precisa aprender a olhar. Exatamente isso. Sem dúvida. Eu acho que essa é a questão fundamental. Professor, e quando a gente fala de 59 anos do IBILSE, né, eu estou contando os 59 anos da Universidade Pública em Rio Preto, porque na verdade começou com a FAF lá atrás, em 1957, o ano que vem faz 60 anos. Eu acho que são inestimáveis os saltos que ele proporcionou para o desenvolvimento socioeconômico, cultural dessa cidade, dessa região, né, professor? Não há dúvida em relação a isso, né? E a pergunta que eu tenho feito para todas as pessoas que têm vindo aqui essa semana para conversar sobre isso, é exatamente essa. E o futuro? O que está para esperar? Está para esperar muita coisa ainda do IBILSE e Unesp aqui em Rio Preto, é isso, professor? Sim, sim. Eu acho que, veja, a coisa... Eu acho que a melhor forma de ver essa importância do IBILSE para a cidade é que a cidade tem uma admiração muito grande pelo IBILSE. Mesmo as pessoas que, eventualmente, inclusive, não sabem exatamente o que se faz lá. O que tem lá dentro, exatamente. Mas ela tem essa, e ela é uma marca, vamos dizer assim, de confiança. A cidade, você percebe que a cidade tem confiança. Sem dúvida. E, obviamente, o IBILSE tem muito a contribuir. Eu acho que, do ponto de vista da tecnologia, ela pode contribuir em um monte de outras atividades, tá certo? Mas do ponto de vista da tecnologia, essa interação com o parque, eu acho que vai ser um salto muito grande em tornar ainda mais próximo essa relação. De uma maneira geral, a ciência, a educação, o processo de aprendizado não costuma dar saltos, né? Mas nesse caso do Partec, né, do Parque Tecnológico, está evidente que vai ser um grande salto, sim, né? Na hora que isso vai, uma reaproximação histórica, vai ser muito bacana. Eu acho que tem uma potencialidade muito grande. Entende? E não é que o conhecimento não dá salto. Entende? A gente é curioso isso. Ele tem o time dele. A gente vai acumulando experiências e vai chegando. É curioso isso, porque isso existe em várias situações na ciência ao longo da história, né? E você vai chegando a situações em que você precisa de uma ideia nova, uma ideia, vamos dizer assim, agregadora, catalisadora nova. E às vezes é um detalhe, né? Um estalo. São coisas realmente, entende? Agora, mas que você precisa de pessoas com uma enorme competência, uma enorme capacidade e muita criatividade para dar, entendeu? E falando em termos de Brasil, falando em termos de país, não há outra chance, não tem outra possibilidade que não seja pelo caminho da educação, não é isso, professor? Olha... Temos exemplos do mundo inteiro para nos Eu acho que no Brasil a educação precisa sair do discurso de todo mundo e se tornar realidade, entende? E nós temos problemas. Agora, nós fazemos já uma boa ciência, né? O que nós precisamos é fazer a própria população evoluir mais, alfabetizar mais cientificamente, até para ver a importância. Agora, a ciência hoje, no que o pessoal aí tem normalmente dito, a sociedade do conhecimento, ela é obviamente fundamental. Né? A ciência é a fonte do conhecimento e o conhecimento é o que está sendo hoje, entre aspas, vamos dizer aí, vendido, comercializado, negociado. Exato. Né? Então, obviamente, é extremamente importante, é extremamente relevante. Né? E eu acho que, obviamente, o país tem que incrementar, então, óbvio, tem que ter uma política industrial boa para poder aproveitar, tá certo? Claro. Então, a gente, eu falei, a gente está lá, o setor produtivo que não enxerga, mas falta um elo, de repente o elo é uma boa política industrial, uma política de fazer um incentivo, quer dizer, a gente carece de uma boa política industrial. Tá sem dúvida. Então, não tem culpados, é a situação. Não, exatamente, não tem culpados não. Professor, eu queria agradecer muito a sua presença, infelizmente já terminamos o nosso programa, a conversa. A prosa boa é o que eu falei para o senhor antes, a prosa boa sempre faz com que o tempo passe depressa. Eu queria agradecer muito a sua presença, mais uma vez parabenizar a toda a comunidade ibilsiana, toda a comunidade da Universidade de São José do Rio Preto, pelos
59 anos, a se completarem amanhã, vai ter até uma solenidade. Tem uma solenidade lá no período da manhã, de manhã, a partir das 9 horas, inclusive com o lançamento de um livro sobre a história da FAF. Exatamente. É o período FAF mesmo, entende? O período que foi de 57, um pouco antes, né? Porque ele aborda o período antes, a movimentação também, e vai até 1976, quando foi criada a Unesp. Quer dizer, a FAF passou a se integrar à Unesp e passou então a ser denominada como Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas. Tá certo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de conversar, de trocar um pouco de ideia e me coloco à disposição. Sempre que tiver a oportunidade, eu venho. Eu nem falei da minha própria pesquisa. Pois é, então, da mesma forma, professor, que sempre quando o senhor quiser conversar sobre qualquer assunto, que sempre aqui é quase que uma conversa informal para a gente... Volte aqui para a gente conversar sobre isso, tá certo? Muito obrigado, viu, professor? Agradeço a vocês. Nós agradecemos a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade, desejando que você esteja conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.